Oi, aqui é o professor e engenheiro Vinícius dos Reis. Nessa aula a gente vai falar sobre a importância do tratamento de piscinas. A gente vai ver qual que é a procedência dos contaminantes, os tipos de contaminantes e as doenças que podem ser transmitidas em piscinas. Então fique ligado até o final da aula. A importância do tratamento de piscinas, né? A primeira importância, né, o tratamento de piscinas ele é importante principalmente por promover saúde e bem-estar aos banhistas, né? Quando uma piscina é bem tratada, né, é tratada de uma maneira correta, ela vai promover saúde, porque os banhistas vão se divertir, vão fazer exercícios, né, como a natação, o polo aquático, entre outros, e não vão transmitir doenças entre eles, né? Um banhista não vai transmitir doença para o outro, e também isso aí tudo gera bastante bem-estar. Tá ok? A conservação da piscina e dos equipamentos, né? Uma piscina bem tratada, né? O tratamento feito da maneira correta, a piscina ela vai ser conservada, a água não vai ser corrosiva ou incrustante. Então, os equipamentos de tratamento, como a bomba, o filtro, o ozonizador, a ultravioleta, vão durar mais. O filtro não vai empedrar a areia, né? Como ele poderia empedrar se a água estivesse incrustante. Minimização dos riscos à sua própria segurança, né? Aqui a gente está falando aí de piscineiro para piscineiro. Então, quando o tratamento é realizado da maneira correta, né, a gente vai minimizar o risco à nossa saúde, né? A saúde de quem está trabalhando de uma maneira profissional como operador de piscinas. Não é verdade? Se a gente faz um tratamento de uma maneira inadequada, a gente não usa EPI, por exemplo, a gente mistura produtos, coisa que não deveria ser feita jamais, a gente está aumentando o risco da nossa saúde. Por isso que é importante fazer o tratamento da maneira correta. Redução no desperdício de químicos e energia elétrica. Então, um tratamento feito da maneira correta, ele vai evitar, né, o desperdício de químicos e o desperdício de energia elétrica e de água. Por exemplo, uma piscina que é mal tratada, que não é tratada da maneira correta, vai ter que ser decantada e em seguida vai ter que ser realizada uma aspiração drenando, ou seja, vai se jogar muita água fora. Diferente de que um tratamento realizado da maneira correta, ele previne isso daí, né? Ele previne, porque se a gente trata uma piscina da maneira correta, a gente aplica os produtos nas dosagens corretas, a gente vai economizar produto químico e a gente vai, por exemplo, evitar o desenvolvimento de algas, sendo assim não vai precisar decantar e aspirar a piscina drenando tão frequentemente. Então a gente vai economizar bastante água, vai economizar energia elétrica e vai economizar produtos químicos, né? O meio ambiente e os banhistas agradecem. Então da onde que vem a contaminação, né, que atinge a piscina? Da onde que vem? Primeiro, os banhistas, né? O principal responsável pela sujidade encontrada numa água de piscina é, sem dúvida nenhuma, os banhistas, né? Eu digo isso quando a piscina ela é de fato utilizada, porque os banhistas carregam consigo protetor solar, eles suam dentro da água, partículas de fezes, sim, partículas de fezes, mais na frente eu vou citar um estudo científico que comprova isso. Pele morta, saliva, urina, vômito, vírus, bactérias, fungos. Então tudo que é nojento, né? Infelizmente os banhistas, todos eles, inclusive eu, se for me banhar numa piscina, eu vou carregar sujidades para dentro da água. Então o tratamento ele tem que ser feito da maneira correta. O meio ambiente, né? Chuva, água de abastecimento com metais, por exemplo, folhas, poeira, insetos, algas, metais, né? Que são depositados na piscina. Então tudo isso, né, o meio ambiente, ele também ajuda a carrear sujeiras para dentro da água. Então o meio ambiente em si, ele é uma origem da contaminação além dos banhistas. E também, em terceiro lugar, vem os produtos químicos, né? Então o excesso de produtos químicos e a reação desses com material orgânico é um tipo de poluente. Então, o produto químico de piscina, na verdade, ele é feito para sanitizar a água, né? Para eliminar os patógenos e deixar a água transparente e segura. Mas se usado de maneira incorreta ou em excesso
ou em quantidades menores do que deveria ser aplicado, não é bom, né? Não é bom, com certeza. Se a gente aplicar cloro de menos, os organismos patogênicos vão se multiplicar e aí é um problema. Mas se a gente aplicar produto químico demais, também se torna um tipo de poluente. Por exemplo, o sulfato de alumínio, né, que ele tem alumínio na composição e tem diversos estudos científicos que comprovam, né, que associam o excesso da ingestão de água com alumínio, né, o excesso de alumínio na água que é ingerida, melhor falando, ele tem uma correlação com o mal de Alzheimer. Tá? Em locais onde a população bebe água com mais alumínio, foi comprovado em artigos científicos, em vários artigos científicos, que o mal de Alzheimer ele tem uma maior incidência naquela população. Tá? Então a gente tem que cuidar, porque apesar que a água da piscina não é feita para se ingerir, as pessoas acabam de forma involuntária ingerindo a água quando se banham, principalmente crianças, elas ingerem até um pouco mais do que os adultos. Agora que a gente falou da origem da contaminação, a gente vai falar dos tipos de contaminação, né? Os tipos de contaminação. Por exemplo, a contaminação orgânica natural, que são os fluidos corporais, vegetais, insetos, algas, bactérias de origem fecal e outros micro-organismos. Alguns micro-organismos são patogênicos, ou seja, eles causam doenças. A contaminação inorgânica também natural, né? Tem a orgânica natural e tem a inorgânica natural. Inorgânica, por exemplo, poeira, fuligem, poluição do ar carreado pela chuva, metais dissolvidos na água de abastecimento. Isso aí tudo serve de esconderijo para algas e demais micro-organismos. Eles vão acabar... por que eu coloquei aqui nesse esconderijo? Porque as algas e outros micro-organismos, alguns deles até que podem causar doenças para os banhistas, né? Então eles são classificados como patogênicos, eles podem se esconder, por exemplo, num grão de poeira, né? Vai ter uma sujeirinha, né, que seria inofensiva, mas ele entra ali naquele grão de poeira, ele fica escondido e se protege do cloro. Então o cloro não vai conseguir atingir ele, e quando o cloro diminuir o nível residual, né, a quantidade de cloro dissolvida na água, aquele organismo que sobreviveu escondido numa partícula de sujeira que é inofensiva, mas ele não é inofensivo, ele vai acabar se multiplicando na água quando o cloro diminuir, né, a concentração, e aí a chance de quem se banhar sem infectado é grande. Metais como o ferro reagem com a água, com o cloro, dando cor e criando manchas. Então, né, por exemplo, né, um caso muito comum aí é a água de poço que tem muitos metais, por exemplo, o ferro. Quando a gente abastece a água, aplica o cloro, dá aquela coloração na água, né? Isso aí é um tipo então de contaminante inorgânico natural. Mas a gente também tem a contaminação química em piscinas, né, causada pelo excesso de produtos químicos e subprodutos da cloração. Os trialometanos são originados na reação do cloro com um material orgânico, né, as chamadas cloraminas. Essas substâncias são cancerígenas. Então aqui um outro problema bem grave aí que em piscinas maltratadas é o trialometano. E como que ele é gerado? É gerado quando o cloro reage com material orgânico. E como que a gente vai minimizar a formação de trialometano? Eliminando de maneira física a maior quantidade de material orgânico que for possível, né? Com a filtração, por exemplo. Outro exemplo tradicional, uma piscina verde jamais deve se clorar ela, né? Aquela famosa supercoloração quando a água está verde é totalmente errada. Quando a água está muito suja, está verde, com um desenvolvimento grande de algas, o que deve ser feito? A gente deve corrigir os parâmetros da água, decantar e aspirar drenando, ou seja, a gente vai tirar aquele material orgânico de maneira física da água para depois clorar. E quando a gente clorar, quando vai ter menos material orgânico na água, vai ser gerado então menos trialometanos, beleza? Excesso de cobre, alumínio e do cloro fazem mal aos banhistas, né? Então
o cobre em excesso, né, aquele algicida que tem cobre ou sulfato de cobre puro, muitos piscineiros usam, ele é um poluente. O alumínio também, que tem, por exemplo, no sulfato de alumínio, como eu já citei, no policloreto de alumínio. Excesso de cloro também, tudo isso daí são tipos de contaminação química que a gente encontra numa piscina quando ela é maltratada. Microbiologia aquática. Não é possível saber se a piscina está saudável apenas observando sua aparência. É preciso verificar se a água está desinfectada, né? Porque a piscina ela pode estar completamente transparente, mas ainda assim pode ter organismos patogênicos. Porque, por exemplo, a piscina está sendo bem tratada, tudo direitinho, só que acabou o cloro residual, o piscineiro ainda falta alguns dias para ele fazer a visita e aplicar cloro novamente, né? A piscina, por exemplo, não tem nenhum sistema automático de ingestão de cloro e as pessoas continuam se banhando. Então, mesmo com aquela água limpa, aquela água transparente, pode sim um banhista estar transmitindo a doença de um para o outro, né? Desinfecção é o processo de redução da quantidade de organismos causadores de doenças a níveis seguros. Então, numa piscina, a gente vai trabalhar para desinfectar ela, né? Que é diferente de esterilizar. Esterilizar, a gente consegue esterilizar, por exemplo, né? Os médicos, os enfermeiros, eles esterilizam o material cirúrgico, por exemplo, o bisturi, algum utensílio que vai ser usado numa cirurgia. Ou seja, a esterilização, ela elimina 100% dos micro-organismos daquela superfície, tá? Uma piscina é impossível a gente fazer isso, a gente vai só reduzir a quantidade de organismos causadores de doenças. E o nome dessa redução é a desinfecção. Coliformes. Em piscinas, o principal parâmetro microbiológico é a presença de bactérias do grupo coliformes totais. Se presentes, indicam poluição com risco de existência de organismos patogênicos. Se ausentes, a água é segura. Então, os coliformes, eles são utilizados como um marcador, né? Se não tem coliformes na água, né, a água está segura, porque a gente sabe que se não tem coliformes, então não vai ter também outros organismos que causam doença. Se tem coliformes, quer dizer que a água está dando condições de ter, além dos coliformes fecais, né, outros organismos, né, vírus, bactérias patogênicos. Os coliformes mais nocivos são os de origem fecal, classificados como termotolerantes. Então, é analisado no laboratório se aquela água da piscina, né, em vários estados, isso aí é obrigatório em piscinas de uso coletivo. Uma vez por mês, por exemplo, tem que ser levada uma amostra de água para ser verificado no laboratório se tem coliformes totais, tá? Se tem coliformes totais, então tem uma grande chance de ter coliformes fecais. Coliformes totais são bactérias, né, que não necessariamente são de origem fecal, elas podem ter outras origens. Mas se tem bactéria, né, se tem bactéria de coliforme total, é porque pode ter também a fecal, tá? E a fecal, sim, é que causa a doença. São conhecidas como termointolerantes. Então, aqui que eu tinha mencionado antes, um estudo da Universidade do Arizona, eu li esse estudo, indicou que as pessoas carregam em média, foi analisada uma grande quantidade de pessoas que utilizaram piscinas lá nos Estados Unidos, né? Com certeza no Brasil não é diferente. Na média, as pessoas carregam consigo 0,14 gramas de fezes, né? Porque quando a gente vai no banheiro fazer as necessidades fisiológicas, com certeza fica um pouco de fezes ali na região anal. E isso daí, quando a pessoa ela entra na água, todo o corpo dela é lavado. Então, partículas, né, pouca coisa, né, 0,14 gramas é pouca coisa. Mas isso daí já é o suficiente para uma grande quantidade de bactérias serem depositadas na água a cada banhista. Então, por isso que é essencial ter um agente sanitizante agindo ali constantemente. E aquele agente sanitizante
que tem melhor efeito, né, porque ele é um oxidante, ele é um desinfectante ao mesmo tempo, é o cloro. Doenças comuns, né? Quais são as doenças que são transmitidas em piscinas? A gente já vai ver elas, tá? O atrito com a água desgasta a proteção natural da pele, olhos, ouvidos e nariz dos banhistas. Então, como a gente não é um animal aquático, né, como um peixe, o peixe ele tem aquele muco por fora das escamas, por fora do couro dele, aquele muco isola a pele dele, né, da água, então protege o peixe. A gente não tem aquele muco, a gente até tem um pouquinho de gordura por fora da pele que nos protege, mas quando a gente entra na água, aquela gordurinha que tem em volta das nossas células, né, por fora, elas são dissolvidas na água e em seguida a nossa pele, olhos, ouvidos acabam ficando mais sensíveis à entrada de organismos patogênicos. Por isso que na água de piscina a gente está mais suscetível a ser contaminado por doenças do que no ar. A contaminação se dá por ingestão, inalação ou contato com a água. Doenças comuns, quais são elas, né? O pé de atleta, né, que é a frieira, dermatites, micoses, conjuntivites, hepatite e inflamações nos ouvidos e no nariz. E eu deixei uma que eu não coloquei aqui, mas para o final da aula eu vou falar para vocês uma que é extremamente fatal, tá? A gente pode, inclusive, né, além de dermatites, né, frieiras e outras micoses e outras doenças menos graves que são transmitidas na piscina, a gente pode sim ser contaminado utilizando uma piscina por uma doença que eu vou citar para vocês aí, que é fatal. A falta de cloro permite ainda o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela. Então aí eu vou colocar algumas imagens meio feias, né, mas para a gente se lembrar, né, não se esquecer do que é uma frieira, né, ou um pé de atleta, uma dermatite, uma micose, conjuntivite. Então a gente que é tratador de piscina, a gente tem que estar sempre com isso aí na cabeça, se lembrando que a gente está tratando a piscina para promover saúde para os banhistas e bem-estar para eles. Então a gente tem que tratar uma piscina da maneira correta. Piolho, né? Eu acredito que muita gente não sabe, mas uma piscina com uma baixa concentração de cloro livre, uma pessoa que entra, que tem piolho, o piolho cai na água, ele não vai morrer, né? Ele vai sobreviver durante algum tempo. E uma outra pessoa que passar ali pode acabar adquirindo piolho na piscina. Então, a doença que eu estava falando, que é fatal, é a meningite, tá? A meningite de origem dessa ameba aqui, ó, a Naegleri fowleri. Desculpa aí a pronúncia, mas eu acho que é isso. Tá? Então, existe uma meningite causada por ameba, tá? Que eu vou explicar para vocês agora. Ela entra no corpo através do nariz, essa meningite, tá aqui um esquema, né? Ela entrando pelo nariz, ela vai atingir o cérebro, tá? Então, quando a gente acaba inalando uma água de piscina contaminada, essa ameba, a Naegleri fowleri, vai acabar atingindo o cérebro do banhista. Provoca a meningoencefalite, né? A inflamação das meninges do cérebro. A amebiana primária. Afeta o sistema nervoso central, levando a hemorragias e edemas quase sempre fatais. Somente nos Estados Unidos, das 143 pessoas infectadas entre 1962 a 2017, ou seja, não é muita gente, né? 143 pessoas nos Estados Unidos durante esse período aqui, não é muita gente, mas apenas 4 sobreviveram. Então é uma doença que, apesar de não ser muito comum, ela é extremamente fatal. Então essa ameba, ela se multiplica muito bem em águas com temperaturas entre 25 e 40 graus, com níveis de cloro abaixo de 0,5 partes por milhão, tá? Então, principalmente piscinas aquecidas, né? Piscinas bem quentes, aí, com água de 25 até 40 graus, é onde essa ameba se prolifera, né? E ela é extremamente fatal. Então, se você gostou de mais essa aula, né? Clica no botão gostei, compartilha o link
dar aula com teus amigos aí no grupo de WhatsApp, beleza? A gente te aguarda numa próxima aula. Tamo junto!